Antes do vídeo começar, eu recomendo que vocês leiam meus livros para entenderem o contexto desse vídeo. Então, meu Wattpad vai estar na descrição para que vocês possam acompanhar, ok? Teremos spoilers. Vamos pro vídeo. Sing me a song of a lass that is gone. Oi, gente! Nossa, Ami! Voltaste, voltei feliz. Hoje eu vou falar de um assunto bem interessante. Por quê? Vocês me veem aqui geralmente criticando o livro alheio, atacando o livro alheio. Tem gente que já fala que eu tenho assim um senso, que eu sou meio ruinzinha. Até porque você só sabe criticar, né? E realmente eu sou. Eu tenho um senso crítico muito forte. Se eu gosto do livro, eu gosto. Se eu não gosto, eu critico mesmo. E é isso. Então, vocês devem ter pensado em algum momento da vida de vocês: será que ela é assim com os livros dela também? Absolutamente ninguém chegou a pensar isso. Gente, com os meus livros eu sou 1000 vezes pior. Então, é sobre isso. Eu tenho muitos livros no Wattpad, eu escrevo há 3 anos e escrevo igual uma... Nossa senhora, pega ali uma pessoa que escreve muito e bota eu. Então eu vou dividir esse vídeo em partes. Pra minha edição ter mais trabalho, pra não ter vida, pra ela ficar aqui editando dia, noite, tarde, madrugada. Para que a minha edição tenha mais facilidade de trabalhar, né? Então essa é a parte 1. Vou falar de 2 livros. Na parte 2 vou ver de quantos eu vou falar. Na 3 em diante eu não sei quantas partes vão ter. Então chega de enrolação e vamos lá. Minha Salvação é o livro favorito de muitos de vocês e confesso que o meu também. Mas eu estava parando para pensar nos defeitos desse livro, que não são pouquinhos, não é pouca coisa, não dá para falar, Ami, deixa passar e 0 defeitos. Não existem livros 0 defeitos. E os meus também não são. Então vamos para os defeitos de Minha Salvação. Minha Salvação tem um defeito chamado faltou cuidado da autora na hora de pesquisar. Eu vou parar de fazer piada, porque agora ela tá falando sério. Eu fui muito superficial em tudo que eu abordei. Eu fui superficial na abordagem da depressão do Felipe, eu fui superficial na abordagem do alcoolismo do Felipe, eu fui superficial na abordagem da cirrose alcoólica que o Felipe teve. Então, confesso que assim, faltou cuidado, eu tenho um cuidado minucioso em tudo que eu vou fazer, eu sou muito perfeccionista. Então, assim, faltou esse cuidado todo, esse amor, sabe? Que eu tenho geralmente por todos os meus livros, faltou em Minha Salvação. Outro detalhe, gente, que muitos de vocês falaram nos comentários, e eu concordo, a casa do Felipe parecia a casa da mãe Joana. Todo mundo entrava, todo mundo fazia o que queria lá dentro. Você olhava assim: Felipe, filho, a tua casa entra quem quer dentro da tua casa? Como é que faz? Como é que é a tua vida? Todo mundo entrava, pintava e bordava e depois saía pleno, como se nada tivesse acontecido. Então, eu também corrigiria isso. Eu acho que esse livro ele peca por negligência e por falta de cuidado na escrita dele. Por causa disso, esse livro merece uma segunda edição, só que ao mesmo tempo eu não quero mexer nele, pela importância que ele tem pra mim e pela importância que ele tem pra muitos de vocês. Eu não tenho muita coragem de mexer nesse livro, mas personagens não foram muito bem abordados, faltou cuidado, faltou pesquisa, faltaram detalhes também. Todos os meus livros inicialmente eles têm o defeito de faltaram detalhes. Parece que eu queria terminar muito rápido. Não foi o caso de Minha Salvação, só que pela minha falta de ênfase, pela minha falta de profundidade no que aconteceu, pela minha falta de aprofundamento, na verdade, o que aconteceu? Não deu certo, eu acho que não fluiu. Hoje eu faria diferente, a Ami de hoje faria diferente da Ami de 3 anos atrás, que foi quando esse livro saiu. Outro defeito em Minha Salvação, gente,
foi ortografia. Ah, mas não foi culpa sua. Eu tô falando de defeitos. Por eu ser deficiente visual e trabalhar sozinha, eu não tinha muitos recursos na época. A digitação por voz era extremamente precária, eu não tinha como revisar os capítulos. Então, além deles serem muito curtos, para que eu pudesse, escrever logo, terminar logo, porque eu queria muito terminar capítulo muito curtinho. Por terem muitos erros de ortografia, eu optava por fazer capítulos muito curtos. Eu tenho capítulos de 90 palavras, de 100 palavras só, e hoje eu escrevo o quê? 2.000? 3.000. Hoje eu tenho que tomar cuidado para mim não extrapolar muito, para não ficar cansativo. Então, por a minha ortografia ser muito precária, né, eu não usava os travessões nos diálogos, isso me incomoda um pouco e atrapalha até na hora de eu divulgar o livro. E é o livro que eu mais tenho visualizações, é o livro que eu mais amo, mas é o livro em que eu mais pequei por falta de cuidado com algumas coisas, por negligência minha e negligência das circunstâncias também, que eu não posso culpar só a mim, né? A responsabilidade de escrever é minha, mas enfim, é sobre isso. Vamos agora para os defeitos de Transformando Vidas, o spin-off de Minha Salvação. Eu tenho uma hipocrisia enorme relacionada a Transformando Vidas, porque eu odeio ler spin-offs. Eu acho que o spin-off ele atrapalha a história. Pra mim, eu não consigo amar mais a história depois que eu leio os spin-offs. Eu não sei que seja uma série, dependendo da série também, eu escolho se eu vou ler a série inteira ou não. Então, Transformando Vidas foi novamente uma falta de cuidado. Eu poderia ter abordado ali muitas coisas que eu não abordei e que eu acho que eu abordaria hoje. Quem leu Transformando Vidas sabe o que aconteceu com o filho do Felipe, com a Gabriela. E assim, foi bem traumático para os dois. E eu lembro que eu não abordei com tanta ênfase. Eu não abordei a relação dele com a família. Eu poderia ter mostrado ele em campo missionário. Eu poderia ter mostrado muitas coisas. Eu poderia ter mostrado o rapaz que desistiu, o rapaz que negou a Jesus para não morrer ali por amor a Cristo, como foi. Mostrar a união da família na superação do luto, uma coisa que eu não fiz. Eu acho que eu pequei ali na falta de detalhes. O luto da Gabriela merecia mais detalhes. Essa vida que ela levou antes de retornar para Cristo, eu poderia ter abordado mais. A conduta dos personagens. Muita gente me cobrou para eu mostrar um pouco mais de como o Felipe se sentiu com isso. O Felipe recebeu críticas de alguns leitores falando que ele foi insensível, que ele foi cruel com a Gabi. Eu acho que não foi. Porque ele tem mais um filho, ele tem outra filha, ele tem a Sofia, ela perdeu o único filho. E eu não quero comparar a dor dos dois, mas eu acho que faltou eu mostrar um pouco dessa dor dele, do tempo da reconciliação entre os dois, porque eles passaram meses sem ter ali nenhuma relação, até como casal, relação sexual. Eu podia ter mostrado a aproximação deles como casal novamente, depois dessa luta toda, e como o Felipe se portou como um pastor sem a esposa durante meses, ouvindo aquela fofocaiada da igreja, a compreensão deles do Deus levou, mas está com ele, sabe? Eu acho que eu falei muito nisso. Eu deveria ter abordado mais, eu deveria ter me preocupado mais com isso. Mas assim, eu entreguei o que na época eu tinha, novamente capítulos muito curtos e um livro muito menor. Então, ou eu faria capítulos maiores, ou eu estenderia um pouco mais a história hoje, né? A Ame de hoje mudaria muita coisa nesses livros. Coisas que, pra mim, né, eu vejo como erradas hoje. A forma que a Karina chegou na casa do Felipe ali, como que ela foi recebida, eu queria ter abordado mais também dessa relação deles com do Felipe
com a ex-esposa praticamente ali, e a atual junto. A forma que a Gabi se comportou eu achei assim maravilhosa, só que eu devia ter abordado melhor isso, a relação dela com a Sofia, o cuidado ali que eles tiveram com a vida dela. Uma coisa que eu acho que faltou também foi abordar muito essa nova relação do Felipe com a Flora, até porque o Felipe tinha uma relação muito complicada com a mãe que eu deixei de abordar nesse livro. Então eu acho que entra o mesmo argumento de Minha Salvação. Faltou profundidade. Eu fui muito superficial nesse livro, assim como eu fui em Minha Salvação. Varia diferente, totalmente diferente. Não pretendo mexer, porque como eu falei, são 2 livros muito importantes para mim. Se eu for refazer, eu não sei se eu terei capacidade de fazer melhor, porque eu acho que esse livro, independente dos erros, quem conduziu foi Deus, até porque o plano da escrita não era esse, era fazer a história da Sofia com eu não lembro nem o nome do mocinho da Sofia, meu Deus do céu, esqueci o nome do menino. Ô pai, só a tua graça na minha vida, mas eu esqueci, sabe? Gente, eu aprendi nesses 3 anos o seguinte: a gente passa o que a gente tem para os nossos leitores. Eu passei o que eu tinha na época. Eu não estava numa fase boa da minha vida e eu pulei logo de um livro para o outro ali na empolgação. Eu acho que Minha Salvação foi melhor que Transformando Vidas. Entre esses 2, assim, na questão de erros, eu fico com Minha Salvação, que ele foi menos pior, ao meu ver. Mas eu dei o que eu tinha na época, sabe? Eu era muito imatura ainda. Eu tava num momento muito difícil da minha vida, em que eu não compreendia muito do que acontecia. Eu passava o pouco conhecimento espiritual que eu tinha na época, né? Então, assim, eu acho que a gente só dá o que a gente tem. Não teria como eu fazer um trabalho 100% bom, sendo que eu não estava bem comigo mesmo como pessoa. Então, eu acho que até para quem quer começar a escrever, é o recomendado. Dê o que você tem. Só escreva quando você estiver num bom momento, assim, da sua vida, em que você não se deixa... Não num bom momento, porque escritor geralmente ele escreve para poder suprir alguma coisa, mas assim, dê um cuidado ao teu livro, sabe? Não é porque tu tá mal que tu tem que fazer uma coisa mal feita para os leitores. E hoje eu enxergo isso, o impacto de tudo isso. Deus guiou os 2 livros, eu amo os 2 livros, ele é o autor dessas obras, assim como todas as que eu escrevi, escrevo e ainda escreverei. Só que a responsabilidade pelo que não aconteceu de bom foi minha, sabe? Ele deu ali a ferramenta e eu trabalhei. Com a supervisão dele? Sim. Com permissão dele? Sim. Ele me permitiu errar para que hoje eu possa ver aonde eu me equivoquei? Sim. Então, o que vocês vão ver durante os próximos vídeos é muito da Amy de hoje, tentando entender a Amy do passado, sabe? Mostrando pra vocês que não é porque eu sou escritora que eu acho meus livros perfeitos. Tem muita gente que não aceita críticas dos livros. Eu amo Minha Salvação e Transformando Vidas, eu amo, como muitos de vocês amam. Mas eu enxergo os defeitos e eu procuro melhorar a cada dia por vocês, por mim e principalmente por Deus. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Aguardem as próximas partes, leiam os próximos livros. E é isso. Até breve.